Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos começar agora mais um painel, tá? Hoje vamos trazer uma temática que é de extrema importância para o que a gente está construindo aqui, né, junto com a Campus Party, que é esse movimento de ecossistemas. E um dos principais motores para o desenvolvimento do ecossistema como um todo são justamente os hubs de inovação, né? Que é a partir desses hubs, que são esses pontos de conexão que existem, né? A gente está aqui com a Giovana, que já vai se apresentar, do Hub Senai. Estamos aqui com o Raiz também do Axt Ceia, que também é um grande hub de inteligência artificial. E eu sou Johnny, superintendente de inovação do Hub Goiás, que é essa política pública conectada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Goiás, operado pelo Porto Digital, que já foi um hub, depois um parque tecnológico e hoje é um dos maiores distritos de inovação do país. Então, gente, eu vou dar 5 minutinhos para cada um se apresentar, né, e falar um pouco sobre como funciona o hub de vocês, e aí depois a gente começa sobre esse debate, sobre essa importância dos hubs no desenvolvimento do ecossistema e a importância também de definir bem o papel, né, a vertical de atuação de cada hub. Beleza? Então, Giovana, por favor. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com todos vocês. Me chamo Giovana Correia, faço parte do time do Senai Hub, que é um hub localizado lá no setor centro-oeste, pertinho da Bernardo Sayão. E esse hub, ele vem do Senai. E o que significa o Senai? O Senai é uma instituição que está há mais de 70 anos trabalhando com educação, mas há exatamente 15 anos ele resolveu trabalhar com tecnologia e inovação. E vindo nessa vertente, o Senai, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, inaugurou o Senai Hub. E o Senai Hub é um hub exclusivo para a indústria. Então, você que quer conectar com a indústria, seja ela do segmento qualquer que for no estado de Goiás e no Brasil, o Senai Hub tem essa missão. Então, quando se fala de cultura e de inovação, quando se fala de assuntos do momento relacionados à indústria, o Senai Hub é o braço para te auxiliar e para te conectar. Hoje, durante esses 2 anos, a gente já desenvolveu editais, programas e principalmente eventos que mostrem que a indústria, sim, tem suas dificuldades, mas sim a gente é possível de conectar e é possível de alavancar o seu negócio. A gente fala que hoje o principal carro-chefe do Senai Hub é o edital regional de inovação. Esse edital é voltado para micro e pequenas indústrias e também startups que tenham soluções para a área industrial. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Senai Hub, basta nos seguir no Instagram, que é a nossa principal rede, que essa rede a gente diariamente posta um pouquinho do nosso cotidiano e o Senai Hub está de portas abertas para atender qualquer pessoa que tenha esse interesse de alavancar seu negócio voltado para a indústria. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Escutam bem? Coisa boa encontrar vocês aqui. Alguns aqui eu já conhecia, outros ainda não, então é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Heinz, eu sou gerente de startups no CI e no Axt, e nosso trabalho é basicamente desenvolver novos negócios baseados em inteligência artificial, baseados nessa robustez técnica por trás, né? Então, nosso foco de desenvolvimento é, de fato, catapultar e acelerar o desenvolvimento de novos negócios através dessas tecnologias que têm surgido. E aí, daí nós temos capacitações na área de inteligência artificial, mas capacitações sempre voltadas para a criação de um novo negócio, para a criação de um novo produto, na verdade, né? E aí, depois disso, também nós temos programas de jornadas de bootcamps e hackathons que são desenvolvidas para sair de formar esses talentos e dessa formação de talentos nós criarmos novos CNPJs, ação que inclusive tem sido feita em conjunto com o Hub Goiás, com o Hub Cerrado, que é o Act Camp. Nós temos depois ações de incubação, aceleração e conexões com VCs também, né? Inclusive hoje nós estamos com o maior programa de incubação de startups de inteligência artificial da América Latina, o Epicentro da Inteligência Artificial, um programa que tem sido feito em parceria com o Porto Digital, com o Hub Goiás, com o governo de Goiás também. E, enfim, esse é o nosso propósito, né? Desenvolver novos negócios baseados em tecnologia, baseados em inteligência artificial, mas negócios que estejam desenvolvendo soluções, pensando no horizonte 2, 3 de inovação, enfim, que tragam e tenham como tese esse desenvolvimento de soluções de fato inovadoras e disruptivas em nível de mercado. Acho que é isso, uma breve introdução. Não vou gastar mais tempo, porque acho que o painel é para isso depois, né? Seja bem-vindo, Aitan. Por favor, 5 minutinhos aí para você se apresentar, falar sobre o Hub Cerrado, e aí depois a gente entra no debate, por favor. Bom, pessoal, boa tarde.
Deu uma atrasadinha por causa da fila ali, que pega todo mundo, né? Bom, sou o Aitan, sou o diretor hoje de operações do Hub Cerrado. E o que é o Hub Cerrado, né? Hoje o Hub Cerrado é um hub já no second stage, né? Ele olha muito para essas conexões de mercado, para fazer atração de mercado de negócios que já têm seu produto validado. Então é onde o negócio ele está precisando de captar investidores, retrofit tecnológico, está precisando de conexão com o mercado, talentos, né? E aí é um dos grandes objetivos dessa questão do CEA, dessas parcerias, e é onde a gente trabalha. A gente tem hoje uma comunidade ali para startups, justamente para poder dar suporte para os founders, né? Até anteontem a gente teve um fórum de founders aqui, trazendo essas oportunidades, além de poder fazer a parte da aceleração de inovação corporativa. A gente ajuda essas grandes organizações a se conectarem com boas soluções e também numa governança de inovação, desde definição de funis, criação de comitês de inovação, conexão com experts e talentos para poder trabalhar nisso, né? Obrigado, Aitan. Então, como vocês viram, né, a gente tem hubs que são extremamente complementares. Quando você entende o ecossistema, isso aqui que está acontecendo é o que realmente deve acontecer, né? Porque quando você verticaliza, você traz exatamente, né, aquele norte para que você possa trabalhar. Então, quando uma startup chega no hub da indústria, mas ela está precisando passar por um programa diferenciado, que seja mais para se conectar com o governo. Então, Giovanna indica para o Hub Goiás, quando a gente vê uma startup mais madura, que precisa entender como é que vai conseguir investimento, a gente indica para o Hub Cerrado. Então, essa lógica de complementariedade e colaboração é o que faz o ecossistema se tornar cada vez mais maduro, né? E é isso que a gente vem buscando aqui, né? A gente tem das principais verticais que a gente tem hoje aqui no estado, é a vertical, né, que diz se trabalhar com a inteligência artificial. É algo que tem sido um grande diferencial competitivo quando a gente está falando de ambiente de inovação a nível nacional, porque o estado vem se preparando, né, para poder realmente dar todo um suporte de desenvolvimento para os negócios que trabalham com IA, né, a partir de leis, a partir de políticas públicas, a partir de programa, de investimento. Porque quando a gente vê no horizonte, basicamente todo tipo de evolução tecnológica partiu de uma tecnologia específica. E a gente está vivendo a era, de fato, da inteligência artificial. E aí, já que a gente vê um monte de gente falando aqui sobre inteligência artificial, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as iniciativas individuais, né, como que é que o Hub, voltado para a indústria do Senai, tem pensado nessa área de desenvolvimento e inovação para trazer para o empresário, para quem trabalha com a indústria, e quais são, dentro desses programas, os principais cases de sucesso que vocês têm hoje. Na minha fala, eu esqueci de falar que o Senai Hub ele conecta o Senai com mais de 150 profissionais que a gente atua hoje dentro da indústria. Então, quando eu venho quanto Senai Hub, eu trago comigo 2 institutos. Um instituto voltado para a área de automação, tecnologias para a área de automação, e outro voltado para a área de alimentos, bebidas e cosméticos. E a gente também tem uma unidade que é representada por um palestrante que veio aqui ontem, chamado Matuzinhos, que é a FATESG. A FATESG tem como principal objetivo desenvolver essas tecnologias que foram apontadas, porque hoje a indústria precisa se automatizar e precisa trazer novas tecnologias, e uma delas é a IA. E hoje, dentro do ecossistema, tem várias startups que estão se desenvolvendo com isso, por exemplo, a IndustryCare, que está lá dentro do Hub Cerrado. Mas no que se fala em indústria, a gente hoje trabalha muito com editais de inovação. E são editais de subvenção, então a empresa não precisa devolver o dinheiro. Hoje, o governo estadual, o governo do Brasil mesmo, tem desembolsado muito dinheiro para que as indústrias se automatizem de diversas esferas possíveis. E hoje a gente tem uma chamada chamada Smart Factoring, que basicamente a empresa tem uma máquina, tem uma tecnologia, quero automatizar, quero trazer novos softwares. Esse recurso vem para isso dentro da empresa. Então, quando o Johnny pergunta como que vocês têm aplicado isso, isso acontece da seguinte forma no Senai Hub e no Senai Goiás. A empresa busca nós, enquanto Senai, independente do ator que for, independente da pessoa da equipe, busca a gente e fala, tem um problema X. Nós e nosso corpo técnico vai lá, desenvolve soluções e submete no edital. A gente fala que quando se fala em tecnologias para a área da indústria, são tecnologias caras e que necessitam de muitas horas técnicas. Então,
Já que a indústria não tem esse recurso, a gente busca, por meio da FINEP, por meio de editais nacionais, esse recurso para desenvolver. E hoje, um grande exemplo que a gente tem é a empresa Rancheiro. Dentro da Rancheira, a gente conseguiu desenvolver um maquinário que traz essas novas tecnologias para, assim, conseguir trazer maior eficiência dentro do processo produtivo. Quando a gente fala de IA e novas tecnologias para a área da indústria, a gente tem que ou diminuir os gastos da indústria ou aumentar a produtividade. E isso a gente tem feito muito através das novas tecnologias e principalmente nesse ano que muito recurso governamental tem vindo para essas instituições. Obrigado, Giovana. Então, pegando esse ponto que foi muito importante, né, para trazer sobre fomento, sobre fundos e tudo mais voltados para a indústria, eu queria que Raiz falasse um pouquinho agora sobre, principalmente, né, como funciona o AXT, o que é uma unidade Embrapi, quais, tipo, a gente entende que a inteligência artificial é basicamente uma das tecnologias prioritárias para um monte de outras coisas que vocês trabalham com tecnologias imersivas. Então, fala um pouco sobre como é essa questão de quem faz um projeto com o AXT, como que capta recurso em Embrapi, como é que vocês estão transformando não só a parte de indústria, mas também outros tipos de negócio através de se tornar a unidade Embrapi aqui em Goiás. Boa, boa. O AXT, nós falamos que é o braço de inovação aberta do CEIA. Só antes de falar sobre o AXT, todo mundo aqui já conhece sobre o CEIA, já tem noção, beleza? Beleza. Então já não precisa evangelizar tanto sobre o CEIA, né, no final das contas. Mas o CEIA, enquanto unidade Embrapi, diferentemente, por exemplo, de edital de subvenção financeira, como no Senai Hub, que obviamente é um instrumento extremamente importante e necessário, tá? Não estou tirando mérito, mas no CEIA nós também fazemos aporte de recursos não reembolsáveis, como são chamados, ou seja, recursos que vocês não têm que depois tem risco de você ter que devolver ou qualquer coisa nesse sentido. Nós utilizamos recursos não reembolsáveis, mas a nossa negociação ela é direta entre ICT e empresa. Então, o ICT, nós, enquanto centro de pesquisa, nós definimos o escopo do projeto em conjunto com a empresa, Industry Care, por exemplo, que também é uma startup que desenvolve projeto CEIA conosco. E aí, a partir do momento que nós definimos o escopo, nós atuamos no modelo que é chamado de tríplice hélice, né? Então, cada um dos atuadores, ou seja, enquanto governo, empresa e nós, enquanto unidade, nós temos que fazer o desembolso financeiro para fazer o projeto de pesquisa. E aí vocês pensam, putz, mas até mesmo nós, enquanto CEIA, nós arcamos com o valor de projeto de pesquisa? E sim, nós arcamos também, só que o nosso valor que nós desembolsamos é via hardware, é via capacidade computacional, é via custo de supercomputadores para treinamento dos modelos de AI. E aí nós falamos no que é chamado de aproximadamente, é uma baita aproximação, tá? Já, lógico que vale de acordo com cada um dos projetos, mas nós falamos um modelo que é chamado de um terço, um terço, um terço. Então, em Embrapi fica com aproximadamente um terço do valor do projeto, nós, enquanto unidade, ficamos com aproximadamente um terço do valor também, e aí a empresa, para desenvolver um projeto de pesquisa com time de com time de pesquisadores, sêniores, plenos, júniors, fica com aproximadamente um terço do valor total do projeto. E aí, para a empresa, é lógico que acaba valendo muito a pena, porque a negociação é ali aproximadamente um mês, desde escopo definido até início do projeto, até reunião de kick-off, nós demoramos ali aproximadamente um mês até 40 dias, mais ou menos. E aí no AXT, nós temos uma forma de atuação um pouco diferente. O AXT é um novo modelo de negócio da Embrapi, diferente das unidades, que já é um modelo mais consolidado, na verdade. No AXT, nós temos um propósito de ter soberania nacional de desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos que criar novas vertentes de desenvolvimento tecnológico. No CEIA, enquanto vem uma empresa e a gente desenvolve um projeto de pesquisa focado para aquela empresa, no AXT nós queremos criar novos projetos de pesquisa, nós queremos criar novas tecnologias, coisa que não existe ainda. E aí pensando de fato em horizonte de inovação, pensando de fato horizonte 3 de inovação, e aí o que nós fazemos? No AXT nós cobramos um valor que é chamado de valor de membership. E aí as empresas que fazem parte do que nós chamamos de associação tecnológica, elas têm acesso aos resultados desses projetos de pesquisa. Hoje nós temos 10 projetos de pesquisa em andamento, na vertente de gêmeos digitais, humanos digitais. Então, por exemplo, para a VEG nós fazemos um projeto de gêmeos digitais que nós escaneamos todo o ambiente lá da indústria, da VEG, e aí a partir disso replicamos digitalmente para começar a fazer testes de automação de máquina, de limite de máquina e tudo mais. Enfim, nós criamos novas vertentes de desenvolvimento tecnológico e aí a partir dessas vertentes nós
disponibilizamos os resultados desses P&Ds para as empresas associadas. Fantástico, Raiz. E agora, Waitan, por favor, conta um pouco também sobre todas essas boas iniciativas que vocês vêm desenvolvendo para fomento do ecossistema, né? Tipo, toda essa parceria com o AI Brasil, essa conexão com grandes empresas, também um pouco do bootcamp que vocês realizaram. Então, vocês já vem fazendo um movimento bem maduro, né? Conectando com VCs, conectando com muita gente bacana a nível nacional. Então, traz um pouquinho para a gente tudo isso que vocês estão fazendo. Legal, legal. Bom, como eu contextualizei, o Hub Cerrado, então, ele olha muito mais para ser esse catalisador de conexões estratégicas entre as empresas e o mercado, né? Seja ela uma corporate buscando startup, ou seja ela uma startup buscando mercado. Quando a gente fala disso, hoje a gente está falando em torno de 709 empresas associadas. Dessas, 92 são startups no modelo, assim, já em growth, nesse estágio mais avançado, e 37 são grandes corporates, e aí a gente faz um recorte ali acima de 500 milhões. Os projetos que a gente tem, eles vão desde um letramento de inteligência artificial, que é o projeto que a gente tem com a AI Brasil, trazendo isso, que é trazendo ferramental e produtividade, mas também vai desde projetos onde as empresas se associam e tem um hunting de soluções. Então, a gente atua como um ecossistema ativo, buscando soluções e apresentando para as empresas, assim como também diante dos desafios dessas empresas, a gente busca boas soluções de mercado. E aí vão de soluções de tudo, desde logística, pessoal, reaproveitamento de resíduo, uso de novas tecnologias imersivas. Agora, recentemente, a gente acompanhou uma POC, você falando de gêmeos digitais da indústria, a gente acompanhou uma POC da Indústria Care, que ela fez o gêmeo digital toda a casa de máquinas da São Salvador, né? Então, a gente ajuda a empresa nessas negociações, nessa gestão da POC. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje, a gente sempre divide em 3 grandes pontos, né? A dificuldade que as empresas estão tendo hoje. A primeira dela é capital, para você fazer o financiamento desses projetos, e aí a gente traz elas ou para um Polo Embrapi, ou para um FINEP, ou para o uso de um Lei do Bem, ou talentos, e aí vem o Bootcamp que a gente fez em parceria com a Axt, que foi para a formação de talentos e banco de dados. Hoje, só as empresas associadas ao Hub, a gente tem mais de 500 posições de trabalho na área de tech, e não só tech, né? Tech, vendas, UX, UI, gestão, marketing. A gente tem uma boa variedade para essa nova economia, mas também de pessoas que lideram a inovação dentro das corporações, que detêm o conhecimento de como conduzir, como trabalhar essa transformação digital, como trabalhar essa transformação cultural dentro das organizações, de forma que os departamentos possam usar aí de ferramentas básicas para se evoluírem, né? Essa é uma demanda muito forte e a nossa expectativa é que nesse próximo ano, com a maior exposição da inteligência artificial, de ferramentas básicas, isso cresça mais ainda, né? E, por último, a gente leva programas de missões técnicas para essas empresas, desde fazer pitch com startups a conhecerem outros ecossistemas. A gente foi recentemente para São Paulo, a gente anteontem estava aqui em Goiânia, conhecendo aí Hub Cerrado, Everest, Hub Goiás, Ceia, e também em março, se eu não me engano, a gente está previsto para conhecer o ecossistema de Santa Catarina, ali também nesse fluxo todo. Então, 3 grandes pilares: conhecimento estratégico, conhecimento qualificado, conexões estratégicas e experiências que levem a essa disrupção, né? E aí vem o próprio ponto. Cerca de 70% das empresas associadas ao Hub não sabiam o que estava acontecendo na campus. E aí, como o Hub, como curador dessa informação que tem, a gente leva essas oportunidades para que elas possam se conectar, procurar bons talentos, boas soluções e boas oportunidades, né? Muito bom, Waitan, obrigado. Gente, faltam 5 minutinhos aqui. Eu vou pedir para cada um fazer as considerações finais e depois a gente vai abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta. Aproveitem, porque aqui a gente tem 4 tipos de hub e daí a gente pode ajudar vocês, né, para tirar essas dúvidas, como é que vocês se conectam, como é que a gente pode estar fazendo esse ecossistema cada vez maior e mais pulsante. Então, Giovana, começa lá, por favor. Vamos então. aqui. Bom, minhas grandes considerações é a questão de, independente do nível que vocês estão, independente do estágio, independente do local,
se conectarem a algum dos hubs de inovação em alguma das comunidades, né? A gente acredita muito na questão dos ecossistemas e colaboração. E aí, naturalmente, a gente construindo isso, por mais que cada um tenha uma especificidade, se você buscar, por exemplo, a Giovana lá no Senai Hub, ela vai te ajudar a entender qual é o seu estágio e quem do ecossistema vai te ajudar da melhor forma. A mesma coisa no Hub Cerrado, no Hub Goiás. Para vocês terem uma noção, acho que a gente não passa uma semana sem se falar, né? De, tô com tal empreendedor, procura lá, procura aqui, acho que você pode ajudar isso. Porque justamente esse é o poder do ecossistema, né? E os novos negócios, eles vão muito mais deixar de vir na competição e muito mais na colaboração, né? Ou cooperação, onde buscam a se complementarem, né? E os hubs são uma materialização disso. Porque a gente acredita muito que o tamanho dos hubs do nosso ecossistema é o tamanho das empresas que estão aqui. Então, se a gente consegue criar novos unicórnios com a força como ecossistema, aí é um sinal de que a gente está fazendo o trabalho certo, né? Pô, o Aitão falou tudo que tinha pra falar, cara. Pra te dar o troco que você tem para ganhar. Aí complica pra mim agora. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Então, acho que, de fato, né, ficou bem claro qual que é o papel e o posicionamento de cada um aqui. Nós conseguimos, como ecossistema, atuar e fazer essa esteira de desenvolvimento de fato. Então, focado mais em inteligência artificial, focado mais em indústria, focado mais early stage, focado mais growth stage. Então, capacitações em geral, que Hub Goiás executa os vários ideathons, os vários hackathons, por exemplo. Os hackathons que nós estamos fazendo agora também com o Hub Cerrado. Então, assim, desde que você, mesmo que você não tenha ainda um negócio, mesmo que você só queira se capacitar e conhecer um pouco mais desse ecossistema de inovação, é super válido você participar das ações, participar do Rotas, participar dos meetups, por exemplo, que são executados, para começar a se aproximar um pouco mais desse ecossistema que, com certeza, de alguma maneira, nós vamos conseguir apoiar você, independente do estágio que esteja, seja como capacitação, seja como pessoa que, cara, só quer se capacitar em uma vertical específica, em uma área de conhecimento específica, ou seja, você como um empreendedor que agora está começando seu negócio, nós temos toda a nossa esteira de desenvolvimento aqui. Acho que é isso, principalmente. Acho que para resumir muito o que eles dois falaram, eu queria fazer uma analogia que funciona muito quando a gente quer entender ecossistema de inovação. A gente falou tanto em ecossistema. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre isso, vocês vão lembrar da gente aqui. Imagine que você esteja num teatro onde você tem uma orquestra. Cada pessoa tem um instrumento diferente e no final eles não estão competindo. Todos estão tocando a mesma música e todos no final são aplaudidos. E exatamente isso que é um ecossistema de inovação. Aqui vocês têm acesso aos hubs, mas a gente tem ICT, a gente tem agências de fomento, a gente tem parques tecnológicos, então o ecossistema ele é muito grande e o hub é essa porta de entrada. A gente fala que quando você se conecta ao hub, você conecta com diversos outros atores. Vocês estão vendo hubs, mas aqui tem ICT, tem FAPEG, tem o Parque Tecnológico lá do Samambaia, tem o SEI, tem o CEIA, tem muita gente boa que você pode conhecer e, no final, também entrar nessa música. Então, se você quer participar dessa orquestra chamada Ecossistema de Inovação, eu vou fazer um merchan que foi lançado aqui, que foi o mapeamento. Então, se você quiser um pouquinho entender sobre o mapeamento, basta acessar o site do Hub Goiás, porque vocês vão ver quantas oportunidades tem, não só nos hubs, mas também em outros atores do próprio ecossistema. Gente, é isso, né? Como acho que Giovana fechou com chave de ouro, falando sobre justamente essa questão de como a gente trabalha de maneira conjunta, de como a gente está trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado, em prol do desenvolvimento do ecossistema. E todos os hubs aqui são conectados fora do Estado também. Então, a gente tem conexões de todo o Brasil justamente porque a gente entende que o papel dos ambientes de inovação é a gente estar não reinventando a roda, é a gente estar entendendo quais são as boas práticas de outros lugares, trazendo para cá e levando tudo de bom que a gente constrói para outros lugares também. Tá? A gente tem mais 1 minuto para pergunta, só para uma pergunta. Então, aproveita quem vai ser essa pessoa que vai perguntar. A primeira e última pergunta. Não? Então, gente, eu acho que... peraí, tem uma pergunta aqui. Olá, gente, tudo bem? Consegue me ouvir tranquilamente? Eu sou uma estudante dentro da área de ciência de dados
e eu acompanho bastante o Hub e tudo mais, e eu queria saber se dentro das possibilidades que todo o sistema de inovação oferece, essa ponte entre os estudantes, a indústria, todas as empresas, tendo em vista que eu já sei a área que eu quero seguir, que é a área de análise de dados governamentais para questões políticas. Então, eu quero saber se eu posso desenvolver o que eu já venho fazendo dentro do Hub, entre outras coisas. Obrigada pela pergunta. Massa. Uma excelente pergunta, pessoal. A gente sempre tenta buscar entender quais são essas necessidades que estão surgindo. O Hub, por ser conectado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente desenvolve, principalmente através do mapeamento, justamente essa coleta e esse tratamento de dados para poder a gente gerar informação. Então, sim, só chegar no Hub, a gente vai tentar entender como que a gente vai poder ajudar, quais são os projetos. Inclusive, a gente está com vaga de bolsista, acabou de lançar, então dê uma olhada também no nosso Instagram, no nosso site, porque a gente tem alguns projetos que são além do Hub, que a gente está desenvolvendo, né? A gente tem um subprojeto que é a interiorização, onde a gente inaugurou agora Rio Verde. Temos um subprojeto que é um desenho um desenho estratégico do Distrito de Inovação. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo que se a gente entende que algum outro hub também tem alguma coisa que pode te abrir os olhos, a gente vai sempre estar indicando. Então, participem dos eventos de todos os hubs, tentem estar perto, acompanhem a gente nas redes sociais, porque a gente junto, a gente consegue sempre estar ajudando um ao outro a desenvolver suas habilidades profissionais e, consequentemente, um negócio, uma pesquisa e tudo isso. Então, só ficar perto da gente e vivenciar tudo isso que a gente vai trabalhar junto. Eu vi a plaquinha ali do Time Overs, mas só complementar rapidinho. É extremamente importante que você participe dessas ações promovidas por Hub Goiás, Hub Cerrado, Senai Hub, seja Ideatons, Hackathons e afins, mesmo que não seja diretamente correlacionado com a área de atuação que você comentou aqui que quer seguir, porque eu digo por mim mesmo. Eu comecei a atuar em ecossistema de inovação por conta de um hackathon que aconteceu lá no Instituto de Informática da UFG em 2021, para você ter noção. E aí eu participei, cara, eu tinha uma ideiazinha ali de uma startup que eu queria desenvolver, e desculpa o francês polido assim, mas achei do caralho participar desse tipo de ação, porque, cara, é muito legal você participar enfim, você tá em um local com várias outras pessoas que estão ali querendo evoluir, querendo crescer em conjunto, que estão se desafiando ali, e aí você consegue desenvolver não somente a hard skill, porque você está em um ambiente de teste ali que você tem que entregar uma solução, mas principalmente as soft skills que são extremamente importantes para você atuar em nível de mercado. Mesmo que você queira, e eu falo porque eu sou uma pessoa técnica, eu sou coordenador de projeto de pesquisa no CEIA, pesquisador de IA no CEIA e também já atuei em Venture Capital, já em uma Venture Builder canadense, já atuei em projeto no exterior, e sempre o que possibilitou ter essas participações e essas oportunidades foi sempre estar ligado a esse tipo de desafio, sempre estar me desafiando, mesmo que não fosse diretamente naquilo que eu queria atuar naquele momento. Mas eu sabia que desenvolver essas soft skills eram extremamente importantes para eu ser um profissional melhor e, assim, considero que eu estou numa jornada legal, assim, eu diria. Não estou onde eu quero chegar, mas com certeza estou chegando próximo.